Bom, então vamos conhecer um pouco o Roberto Barbosa. Roberto, você é natural de onde? Eu nasci em Ituiutaba, Triângulo Mineiro, em 3 de fevereiro de 1952, há 65 anos atrás, onde eu comecei a minha carreira de radialista. Mas antes disso, claro, eu passei por outras experiências, né? Trabalhei em tudo. Naquele tempo, criança podia trabalhar, aliás, devia, né? Os pais eram muito carentes, meus pais muito pobres, minha mãe, então, era costureira, e ela pedia que os filhos ajudassem, né? Tinham que trabalhar. Eu, desde os meus 7, 8 anos, né, já trabalhava. Comecei como engraxate, né? Você viveu em Ituiutaba até que idade? Eu fiquei em Tuiutaba até os meus 11, 12 anos. Depois fui para Uberaba. Em Uberaba eu fiz Senai. Minha família mudou para São Paulo e eu fui junto. Mas não deu certo, infelizmente não foi possível emprego para todo mundo. Minha mãe resolveu voltar, né, para o interior de Minas. E como é que foi sua infância lá em Ituiutaba? Minha infância foi de moleque de rua, né, garoto. Jogar futebol na rua, jogar bolinha de gude, peão, como todas as crianças, né? Eu estudava numa escola pública, no Colégio José Bonifácio, e a gente jogava pelada, jogava na escola. Fim de semana tinha cinema na escola, era seriado, né? Então, tipo novela hoje, naquele tempo era seriado na escola. E ficava ao lado da igreja. Então, a igreja ajudava e mantinha aquela escola. Então, tive muita ligação na minha infância com a igreja. Tanto é que fui coroinha da igreja, né? Participei ativamente das atividades quando criança e até adolescência. Você tinha algum sonho de infância? Sim, tinha. Aliás, eu, fuçando nos meus cadernos da infância, encontrei recentemente. Naquele tempo era composição, né? Composição. Então, o professor te dava um tema para você desenvolver. E me lembro que nesta composição que escrevi, eu narrava o meu sonho de ser piloto aviador. E tinha que dizer por quê, né? Aí eu dizia que o avião ele tinha condições de socorrer pessoas, de salvar vidas, de chegar mais rápido aos locais, né? Então, meu sonho desde a infância foi ser piloto aviador. Tanto é que quando eu ia num aeroporto, eu ficava lá horas e horas olhando aquelas aeronaves. Mesmo na roça, na minha infância, quando passava um avião, eu ficava, né, deslumbrado, né, com aquilo. Eu tinha sempre esse sonho, ser piloto aviador. Sonho que, infelizmente, não se realizou. E como é que foi a chegada em Uberaba? Então, Uberaba foi lá pelos anos 60, quando minha mãe comprou uma casinha lá. Ela era costureira, alta costura, e ali eu comecei a fazer o Senai. Né? Fui torneiro, estudei torneiro mecânico, né? Fiz ajustagem mecânica também, fiz o colegial, e depois foram para São Paulo, né? Minha família foi para São Paulo e voltamos para Uberlândia. Em Uberlândia eu fui trabalhar de cobrador de ônibus de uma empresa. Mesmo jovem, com 13, 14 anos, você não podia ficar à toa, naquele tempo tinha que trabalhar, então minha mãe dizia, vai fazer alguma coisa, à toa não pode ficar em casa. E nessa empresa, Real Expresso, eu cresci lá dentro. Eu comecei, na verdade, como lavador de ônibus, depois passei para a divisão de operações, e essa empresa cresceu muito. E foi quando eu viajava muito para São Paulo, não pagava passagem, aproveitava, né, que não pagava passagem, vinha muito para São Paulo. E numa dessas viagens a São Paulo, ouvindo rádio, eu falei, cara, que negócio legal, né? Rádio, negócio interessante. Numa das minhas idas a Ituiutaba, porque eu passava às vezes férias em Ituiutaba, férias escolares na minha terra natal, eu ia para a roça, para a fazenda, na casa da minha família. E em Ituiutaba eu fui num programa de rádio, tinha um programa de rádio na Rádio Platina, programa de auditório. Participei desse programa e fiquei encantado com aquilo. Falei, puxa, a rádio é legal. E fiz um amigo ali, conheci uma pessoa chamada Jair Rezende,
que eu tive a honra de visitá-lo agora recentemente. Ele está em Morrinhos, Goiás. Aliás, Itumbiara, me perdoa, ele mora em Itumbiara, trabalha até hoje em rádio, narrador esportivo. E quando eu conheci o Jair Rezende, ele falou: Barbosa, você... Não era Barbosa, era Antônio, meu nome é Antônio, né? Antônio Roberto Barbosa. Minha família toda me trata por Antônio. Ele falou: você podia trabalhar em rádio. Eu comentando com ele, né, que estava desempregado, minha mãe queria que eu trabalhasse, ele falou: você pode trabalhar em rádio, né? Você não fala programa, né? Você leva jeito. Falei: bom, então você me leva lá para conhecer? Ele me levou. Aí fui no programa dele. Ele fazia um programa e eu achei aquilo muito bonito, né? Ele fazendo o programa, conversando com as pessoas. Eu, garoto, adolescente, né, 15 anos de idade, achei aquilo, né, fantástico. Falei: caramba, esse cara, né, se diverte aqui, ganha dinheiro, isso é emprego? Pensei: é isso que eu quero fazer na minha vida. Aí ele pedia que eu gravasse alguns textos. Naquele tempo era tudo ao vivo, não tinha computador, né? O máximo que tinha era aqueles discos de vinil para tocar propaganda e textos de mesa, a gente chamava de texto de mesa. Ele me deu alguns textos de mesa para eu ler, né? E ele iria gravar. Falou: vai lendo aí, vai se familiarizando que depois eu vou te gravar. Foi o que aconteceu. Eu comecei a ler aqueles textos lá e tal. Ele me levou para o estúdio depois que terminou o programa e gravou. Eu errava, ele pedia que eu gravasse de novo, ou seja, teve uma paciência de Jó comigo. Quando eu terminei de gravar, ele copiou isso numa fita e levou para o patrão dele, para o diretor da rádio. No dia seguinte fui chamado para começar a fazer um programa. Achei aquilo um absurdo. Falei: como, né? Não tenho experiência nenhuma. Ele falou: deixa comigo, vamos lá, eu te levo, vou junto contigo, fico com você no estúdio lá. E assim foi, ele me levou, nós começamos lá a fazer o programa, ele me ensinando. Eu realmente não sabia nada de rádio, né? Mal era ouvinte, né? E foi assim que eu comecei no rádio. E aí o microfone substituiu o avião, então? Substituiu o avião, porque achei aquilo espetacular, conversar com as pessoas, ouvir, né, o retorno. É muito interessante. O rádio é uma coisa muito dinâmica, né, muito ativa. O que você fala repercute, então é uma baita de uma responsabilidade. Tem que tomar muito cuidado com o que você diz, né, com o que você fala, porque você é um formador de opinião, né? Eu, com 15 anos, não sabia nada de nada. Eu, chegando aos 16 anos, naquele tempo, eu não sabia nada, mas aquele pouco tempo que eu fiz rádio ali, e o Jair me ajudando, eu senti que fui crescendo, fui gostando mais ainda do que fazia, e queria, na verdade, crescer. E Tuiutaba, para mim, estava pequena já. Falei: quero ir para São Paulo, quero ir para uma Rádio Globo, Rádio Nacional, né, uma Rádio Record. E eu já comecei a sonhar muito grande. Aliás, meus sonhos sempre foram muito grandes. E vim com a cara e a coragem. Vim para São Paulo, saí de casa, minha mãe ficou muito triste, não queria que eu saísse. Eu fui então para São Paulo. Chegando em São Paulo, uma grande decepção, porque não era aquilo que eu imaginava, né? São Paulo, uma baita metrópole, uma cidade muito difícil de se viver. Fui morar numa pensão, Largo Coração de Jesus, perto da rodoviária velha, ambiente pesado. E procurei rádio. Tinha um radinho de pilha, comecei a ouvir as rádios, sabia onde que era cada rádio. Eu queria na Rádio Globo, Rádio Nacional. Aliás, não tinha Globo, era Nacional só naquele tempo, né? Depois que virou Rádio Globo. Rádio Record, né? Rádio Tupi. Só que ao ouvir estas rádios, eu falei: puxa, é diferente do que eu fazia lá. Né? Eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso. E o tempo foi passando e eu não consegui esse emprego que eu queria, que era a rádio. Eu falei: vou ter que fazer outra coisa. Aí aceitei qualquer emprego que aparecesse. Aí fui trabalhar numa empresa de cobrança. Uma empresa, uma assessoria jurídica, na época da Ducal Roupas. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Só que o meu sonho, aquela vontade de fazer rádio continuava. Fui transferido nessa empresa para Mogi das Cruzes. Uma época, isso foi nos anos 72, por aí. Para Mogi das Cruzes. E em Mogi das Cruzes eu comecei a ouvir uma rádio lá chamada Metropolitana. Eu trabalhava no escritório, mas o radinho ali, eu ouvindo aquela rádio, um dia fui lá conhecer. Fui lá conhecer a rádio, porque aquele bichinho do microfone estava na minha veia. Ao chegar lá, fui recebido pela Edna Tereza, está aí viva até hoje, forte, saudável, né? Uma pessoa fantástica, uma produtora de TV e de rádio. Conheci o Cacá, Luiz Carlos Rosa, o David Lima, o seu Durval Palomares, Durval que foi nosso diretor, que faleceu agora há cerca de um ano.
o Jair Sanzoni, Silvio Sanzoni, Jacques Sanzoni, a família Sanzoni, que eram muito conhecidos em São Paulo, faziam carnaval em São Paulo, faziam o som do carnaval de São Paulo. O Jair e o Jacques ainda muito jovens, né? E a Edna Tereza produziu uma novela, uma radionovela, e pediu, né, me ofereceu para fazer um papel. Eu achei interessante, falei, bom, ela falou, só grava uma vez por semana, não precisa vir todo dia, e a gente, né, tá te dando aqui uma oportunidade de fazer rádio. Eu contei, né, que meu sonho era fazer rádio. Então ela me deu essa chance e comecei então a fazer novela, radionovela. Eu morava pertinho da rádio, numa pensão, então eu ia lá uma vez por semana, a gente gravava, e a Edna simpatizou-se comigo, me dava os melhores papéis, né, e eu fui crescendo. E eu ouvia aquele programa, quer dizer, a novela no meu trabalho, todo dia, naquela hora, aquela novela, e era... Qual foi o primeiro personagem que você fez? Ah, não me lembro, mas tem até hoje os roteiros. Até hoje eu tenho isso. Não sei aonde, mas eu tenho. E aí, para você ver como você tem que agarrar as oportunidades. Aceitei esse convite para fazer esse rádio-teatro, rádio-novela. E o Cacá, o Luiz Carlos Rosa, fazia um programa de manhã, ele era o top da rádio, era a maior audiência da rádio. Ia sair de férias, alguns dias depois. Aí o Silvio Sanzoni me ofereceu para fazer as férias, cobrir as férias do Cacá. A gente chamava o Cacá, o Luiz Carlos Rosa de Cacá. E eu pensei, puxa, eu vou largar o meu emprego, porque um mês aqui a empresa não vai permitir que eu fique um mês fora. Mas não pensei muito não. Larguei meu emprego e aceitei o desafio de ficar um mês na rádio cobrindo as férias do Cacá. Ou seja, não saí mais da rádio. O Cacá não voltou das férias, mas não para aquele horário. E eu ganhei aquele horário e permaneci. E assim eu estou no rádio até hoje. E São José dos Campos pintou quando na sua vida? Então, eu não sei se vou lembrar dos nomes, mas tinha um cabo rodoviário, Cabo Toledo. Não sei se você vai se lembrar. Alcides Toledo. Isso. O Cabo Toledo, ele dava serviço em, acho que Jundiapeba, ali em Mogi das Cruzes. E o Bueri era diretor da Rádio Clube. O João Maron Bueri Neto era diretor da Rádio Clube. O Antônio Leite, diretor da Rádio Piratininga. E eu tinha um cunhado que patrocinava o programa do Leite, que era o Arroz Amira, lá de Caçapava. Quando eu manifestei vontade de vir para São José, esse meu cunhado ofereceu para mim, então, vir para Piratininga, que ele falaria com o Antônio Leite. Né? Mas eu falei, não, eu preciso pensar melhor. Nesse interim, o Cabo Toledo, a pedido do Bueri, gravava o meu programa. E eu, sem saber de nada, ele gravava e entregava o programa para o Bueri, a Rádio Clube, na Mário Galvão. O Bueri gostou, ficou encantado, falou, poxa, esse menino tem que vir para cá. O Bueri era diretor do Vale Paraibano na época. Quando o Bueri me convidou, coincidentemente o Antônio Leite também convidou. Eu fiquei dividido, não sabia em qual das duas rádios eu iria trabalhar. Mas eu vim para conversar, para conhecer as duas rádios, conhecer os dois diretores, que era o Bueri, da Rádio Clube, e o Antônio Leite, da Piratininga. O Bueri me convidou para conhecer a rádio, me apresentou a todo mundo lá, tinha lá o Roberto Costa, da equipe de esporte, daquele tempo, o Cláudio Brasil, né? Quem mais? Minas Santos, né? Quem mais? O seu Ivan. Quem mais, gente? Tem uma pessoa que eu quero me lembrar aqui. Faleceu agora há pouco tempo. Grande, forte, né? Roberto Montenegro. Eu tinha um carinho grande por ele, né? Enorme, né? Aquele cara gigante, um coração maior que ele ainda. Porque quando eu cheguei na Rádio Clube, o Roberto Montenegro me abraçou, me recebeu com muito carinho, me deu as boas-vindas, como todo mundo, né? Mas o Roberto Montenegro, eu me lembro que foi assim, um caso especial. Mas eu fiquei dividido, não sabia se ia para a Rádio Clube, se eu ia para Piratininga.
O Boeri então me convida para ir no Vale Paraibano conhecer o jornal. Me levou em todos os setores, tal. Ou seja, me dando as boas-vindas, me cativando para vir, né, para ficar com ele. Mas como o meu cunhado havia conversado com o Leite, e parece que já havia acertado, e me disse, olha, eu prometi para ele que você vinha. Eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Né? Fiquei... E acabei aceitando ir para Piratininga, trabalhar com o Antônio Leite. Mas com um pé na Rádio Clube também. Mas fiquei pouco tempo na Piratininga. Fui convencido logo depois a ir trabalhar com o Boeri, porque senti na época, né, eu percebi na época que o peso, ou seja, a qualidade da equipe, né, da Rádio Clube era muito melhor do que a Piratininga naquela época. E acabei então deixando a Piratininga e fui para a Rádio Clube. Mas para ir para a Rádio Clube, eu queria que cobrissem, claro, o meu salário, né, o que eu ganhava. E a rádio não podia pagar aquilo, me ofereceu então um emprego na Rádio Clube de Jacareí. Isso em 1978, 79. Aí fui trabalhar na Rádio Clube de São José e Rádio Clube de Jacareí, ou seja, as duas para completar aquele valor que eu almejava. Pouco tempo depois o Leite me chama de volta, lá eu cubro o que eles pagam. Ficou aquele leilão, né? Aí voltei para Piratininga. Piratininga ainda era na Praça João Pessoa, em frente à Igreja Matriz, quando se transferiu lá para o edifício VIP Center. Também fui, quando inaugurou a rádio, essa época eu trabalhava lá. Mas algum tempo depois acabei voltando para a Rádio Clube e permaneci lá durante 30 anos na Rádio Clube com o seu Ivan, com o Boeri. Boeri, infelizmente, por problemas políticos, né, acabou saindo da rádio, ficou só o seu Ivan. E assim permaneci. Até 2004 foi meu último ano da Rádio Clube da Rede Bandeirantes. Bom, você tem consciência de que o seu programa foi um dos maiores líderes de audiência dessa cidade, né? Da cidade e da região, né, Roberto? Verdade. Como é que você administrava toda essa audiência aí, diariamente? Eu fazia como quando você faz o que gosta, quando você ama o que faz, né? Você não sente, você não... A coisa acontece, flui naturalmente, né? Então essa audiência não me assombrava. Na verdade, me dava uma grande responsabilidade, porque a Rádio Clube, a audiência era maciça mesmo, a audiência era fantástica, coisa, né, que hoje, infelizmente, nós chegávamos, para você ter uma ideia, um quadro que eu tinha chamado A Música da Minha Vida, 4 horas da tarde, não é horário nobre, você sabe que rádio de manhã tem muito mais audiência, muito mais pessoas ligadas. Às 4 da tarde eu chegava a 14 pontos no Ibope, coisa que televisão hoje em dia quase não consegue chegar, só a Globo. E nós conseguimos naquele horário, 4 horas da tarde, um quadro chamado A Música da Minha Vida, 14 pontos no Ibope. E essa audiência acabou me levando a conhecer muita gente, dentre eles Joaquim Bevilacqua, que me convidou para ser político. Eu não imaginava, né? Cheguei a ajudar pessoas, né, em campanhas, como cabo eleitoral, mas nunca imaginei que eu viesse a ingressar na carreira pública como político. O Joaquim me convidou para trabalhar com ele na prefeitura, aceitei. Trabalhava com ele na prefeitura, na assessoria de comunicação, no 6º andar, e depois aceitei o convite para sair candidato a vereador. E fui eleito. Quantas vezes? 4 vezes consecutivas, até 2004, foi quando eu encerrei a minha carreira política e de Rádio Clube também. Parece que você teve um convite também para ser candidato a prefeito, a vice, não foi? Sim. Fui convidado. Na verdade, não cheguei a ser convidado. Eu soube que o Emanuel Fernandes, na primeira campanha dele, sondou nomes para vice e o meu nome estava entre eles. O meu nome era muito bem aceito, a gente tinha uma penetração muito grande, um trabalho social muito grande através do Clube do Amigo, e ele queria uma pessoa com o meu perfil para ser o seu vice. Mas, você sabe, são muitos nomes, muitas pessoas, muitos interesses em jogo, e eu não fui o escolhido. Mas só soube disso depois da eleição, inclusive. Bom, o rádio nunca saiu da sua vida, né? Agora, a política, definitivamente, você deixou de lado? Sim. Aliás, os dois agora, né? A política deixei em 2004 e o rádio agora, no mês de outubro de 2017. Pendurei de vez a chuteira ou microfone, não sei.
Por que não se faz mais um rádio, programas como você teve naquela época, Roberto? Bom, hoje o AM acabou, né? Posso dizer que morreu. O AM tinha você tinha essa liberdade, né, de fazer um programa mais comunicativo, né, mais próximo do ouvinte, mais conversado, dialogado, troca de informação, né, de energia. Hoje virou tudo muito rápido, né? Hoje é tudo muito depressa. Hoje é muito mais a questão financeira, né? As empresas querem ganhar cada vez mais. E o que faturava uma rádio AM, né, não era tanto quanto as FMs hoje. E a rádio AM acabou, infelizmente, acabando, morrendo, né? E eu também me senti como se estivesse morrendo também com a AM. Senti como se acabou minha carreira, né? Não tem mais espaço. Tentei. A Rádio Clube, não sei se você se lembra, né? Foi comprada por uma entidade evangélica, com a promessa de que voltaria a ser como era a Rádio Clube antigamente, resgatando, né, os bons tempos, né, da Rádio Clube. Fui convidado, aceitei. No início foi maravilhoso, senti que a Rádio Clube estava realmente voltando, enquanto ainda era na Mário Galvão. Quando se mudou lá para a sede da igreja, aí mudou tudo, né? Aqui não pode mais isso, não pode aquilo. Eu me senti assim, como uma camisa de força, né? Fora do meu habitat, e acabei não me adaptando àquele sistema. Algum tempo depois fui chamado para fazer FM. Fui chamado pelo Cris Correia para fazer Estéreo Vale, que até então era uma rádio pop rock, né? Rádio Estéreo Vale foi a primeira FM de São José, pop rock. Quando fui convidado, fiquei muito honrado. Eu já tinha encerrado minha carreira, pensava comigo, não vou fazer rádio mais, porque não tem mais espaço, né, para o que eu gosto de fazer. E se não for para fazer o que eu gosto, é melhor não fazer, né? Aí, quando o Cris me convidou, era um horário complicado, de madrugada, eu tinha que levantar às 2 horas da manhã, mas aceitei como desafio, né? Uma rádio, uma baita de uma penetração, uma grande potência, a primeira FM do Vale, e para fazer o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. Nesse horário, eu me inspirei, por exemplo, no Zebétio. De madrugada as pessoas querem o quê? Primeiro, um programa alegre, descontraído, precisa acordar bem humorado. Quem tem que levantar 2, 3, 4 da manhã, né, já acorda meio de cara amarrada, meio, né, amarrotado. Então ela precisa de alguma coisa legal para que a incentive a levantar, acordar, tomar banho e enfrentar o seu trabalho, a sua labuta do dia a dia. Então, inspirado no Zebétio e espelhado nele também, falei, vou aceitar esse desafio. E foi o que eu fiz. Comecei a tocar músicas que eu nem conhecia, mas que eu me lembro da minha infância, né, que me lembrava daquelas músicas chamadas caipiras de verdade, música raiz sertaneja, tipo Tião Carreiro e Pardinho, Tonico Tinoco, Jacó e Jacozinho e tal. E eu me apaixonei por esse estilo de música caipira, a verdadeira música sertaneja brasileira. O chamado modão também, né, que já é um pouco mais moderninha. E gostei, e a coisa foi indo bem, até que, infelizmente, mais uma vez, o destino me tirou do ar, porque a Estéreo Vale virou Band, entrou em rede. Esse negócio de rede, para nós que somos no meio, atrapalhou muito, né? Porque, você sabe, temos rádio no Brasil inteiro, que é comandada por uma só. Existe um só estúdio, uma só locução, que faz para o resto do Brasil inteiro. Ou seja, acabou o emprego para muita gente nessas cidades onde as rádios trabalham em rede. E foi o que aconteceu. Pensei, agora acabou mesmo, agora não quero mais, quer dizer, não tem mais jeito, acabou. Mas em seguida, eu sou convidado para ir para a Ótima FM. Falei, puxa, eu na Ótima, rádio jovem, né? Ótima rádio jovem. Chegando em São José, nova, a rádio está aqui há 4 anos apenas, e já beliscando o Ibope ali, ó, quase batendo a nativa. E eu fui convidado, falei, puxa, quanta honra. Adivinha? Eu calcei novamente as chuteiras, peguei o microfone e vamos embora. Aceitei o desafio e voltei para o rádio. E encerrei agora a minha carreira, portanto, como te falei, no dia 1º. Em primeiro lugar, a Ótima bateu a nativa, vejo uma rádio jovem,
tem como seu diretor-presidente o Celso Portioli. Ali trabalham só jovens, né? A maioria com 20, 25 anos, e eu era o vovô da turma. Me senti até meio vovô mesmo, né? Sabe? Dos meninos lá. Foi muito bom, uma experiência fantástica. E encerrei, então, a minha carreira no auge, imagino eu, no auge, Ibope lá em cima, uma rádio com uma grande audiência, com total liberdade que me deram para fazer o que eu queria também, mas que eu achei que estava na hora de parar. Chega um ponto na sua vida que você fala, eu acho que chega. Levantar 2 da manhã, todo dia, nessa idade, eu acho que chega, para mim tá bom. Foi aí, então, o final da minha carreira. Bom, a gente fala muito hoje, ouve falar muito em fã-clube, né? Mas na época você tinha uma ligação muito próxima do seu fã-clube, e não era fã-clube, era o Clube do Amigo. Como é que funcionava esse Clube do Amigo? O Clube do Amigo, na verdade, era uma entidade beneficente que nós criamos para ajudar pessoas. Pra você ter uma ideia, começou quando eu fazia a Rádio Clube São José e Jacareí. A gente trabalhava nas 2 rádios. E a audiência era muito grande, e as pessoas queriam conhecer, aquela curiosidade, quero conhecer o locutor, como é que ele é e tal. Aí eu comecei a fazer encontros com os ouvintes de São José, com os de Jacareí. Locávamos uma fazenda chamada Valquilândia, na zona norte de São José, e aos domingos nós íamos. Lotávamos ônibus, 1, 2, 3 ônibus em Jacareí, aqui em São José também 2, 3 ônibus, e nós íamos passar o domingo nessa fazenda. Botávamos crachá em cada pessoa, as pessoas se conhecem pelo rádio, não é pela voz, pelo nome, não é de ouvir falar, porque participam por telefone. Naquele tempo não existia nem o WhatsApp, hoje tem, né? Então eram muito conhecidas, eram populares, mas ninguém conhecia a outra assim, tete a tete, cara a cara, né? Então eu falei, vou juntar essas pessoas, fazer com que essas pessoas se conheçam. E aí nós então reunimos essas pessoas e começamos a fazer esses encontros no sítio, na fazenda, todo fim de semana. E no meio dessa rodinha sempre tinha um amigo, uma pessoa que tinha algum problema. Como em toda a família, sempre tem alguém com algum problema. E quando na rodinha lá ela abria o coração, desabafava, estava com um problema de saúde na família, ou ela mesma estava passando por uma dificuldade, todos nós nos juntávamos para ajudar aquela pessoa. Ou para conseguir uma consulta, um remédio, um tratamento, né? Um bem, né? Sei lá, uma geladeira, um fogão. E a gente então ajudava. Uma pessoa só ajudar, às vezes é pesado, mas junta todo mundo, cada um dá um pouquinho, e a gente começou assim. Ajudava uma hoje, amanhã 2, 3, e aquilo foi crescendo. Aí eu resolvi então fundar o Clube do Amigo, uma entidade, associação beneficente, Clube do Amigo. E comecei a usar o rádio para esse fim, para promover isso. Quem tem, dá, quem não tem, ganha. Quem tem, doa, quem não tem, recebe. E foi assim que nós começamos o Clube do Amigo, que atendeu milhares de pessoas em São José. Eu te mostrei, por acaso, hoje no meu celular, no Zap, uma pessoa, hoje com 81 anos, Dona Maria Espadotti, se não me engano esse é o nome dela, com 81 anos hoje, me contando que esteve na rádio um dia em busca de emprego. Nós ajudávamos essas pessoas a arrumar emprego, a conseguir remédio, e um trabalho social muito bonito. E ela contando que esteve na rádio, eu não me lembrava mais disso, me lembrei porque ela mandou essa mensagem no meu WhatsApp, que foi na rádio em busca de emprego, e anunciei e tal, e ela não conseguia, ela era professora, e não conseguia. E ela contando agora então nessa mensagem que eu sugeri que ela aceitasse um outro trabalho qualquer, até conseguir um emprego, porque é sempre assim, né? Não sei se você já percebeu. Quando você está solteiro, né? Para os rapazes, para as moças, né? Não aparece ninguém, né? Mas arrumou um namorado ou uma namorada, pronto, aí aparece um monte de pretendentes. No trabalho é mais ou menos assim. Você está desempregado, ninguém te dá bola, de repente consegue um emprego, pô, aquela chance, né? Aquele pedido, aquele currículo que você mandou, alguém que chamou, começa a aparecer. E foi o que aconteceu. Ela conseguiu então esse emprego. Ela foi trabalhar, olha, como ela era professora, foi trabalhar de doméstica, foi trabalhar de faxineira, né? Deu a volta por cima e hoje, não sei quantos anos, ela está com 82 anos hoje, me manda essa mensagem que me enche de felicidade de saber que a gente usava esse veículo tão importante que é o rádio para promover, né, socialmente aí as famílias, para ajudar, para aproximar pessoas, para colaborar de alguma forma com a sociedade. Tira uma dúvida nesse bate-papo, Roberto. Aquele menino que sonhava com um avião, um aviador, com aviões, de repente fez uma opção
para vir para a terra do avião. Isso. Veio atrás do avião ou do microfone mesmo? Foi do microfone. Fui conhecer a Embraer muito tempo depois. Eu tenho um amigo lá, o Ricardo Gomes. O Ricardo me convidou para conhecer. E hoje vou na Embraer como visitante. E continuo apaixonado por aviação, mas, evidentemente, tudo na sua vida tem um tempo, né? Eu já fui fanático, por exemplo, por voo livre, eu queria fazer muito, né? O Emilinho, como é que chama? Emilinho da difusora, como é que é o nome dele? Berling. Ele fazia voos, né? E ele me convidou para fazer com ele uma época. Mas acabei não indo, não tive oportunidade, mas até hoje eu sou apaixonado por aviação, de todas as formas, não só de aeronaves, mas também de asa delta, né? de paraglider. Eu sou apaixonado queria ser um passarinho, na verdade. Bom, essa opção de deixar Ituiutaba, São Paulo e fazer a opção por São José dos Campos, foi uma opção acertada? Não tenho a menor dúvida. Foi muito acertada. Na época que eu vim, hoje já não é mais assim. São José, claro, continua aberta, recebendo muita gente de fora. Para quem quer oportunidade, São José é uma cidade de oportunidades, né? Mas naquele tempo era muito mais. Hoje você vê o país está em recessão, né? As fábricas demitindo. 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Naquele tempo, pra você ter uma ideia, a GM, empresas aqui, a própria Embraer, iam recrutar, né, pessoal em Minas, no sul de Minas, trazer para São José, que precisava de mão de obra. Então eu vim numa época muito boa, sabe? Fui valorizado, como te falei, eu fazia um leilão, né, para me levar para uma rádio ou para outra, então eu impunha o meu salário. Então foi um tempo muito bom, acho que aproveitei bem. Naquele tempo eu formei família, eu me casei, tive os meus filhos, que hoje estão, graças a Deus, encaminhados. Eu não reclamo de nada. E se tivesse que fazer, faria exatamente do mesmo jeito outra vez. Sua religião? Eu sou católico, graças a Deus. Bom, como apresentador, um homem de rádio, no microfone, é insuperável. Agora, e o Roberto Barbosa na cozinha? Rapaz, eu gosto de cozinha. Gosto, aliás, amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Meus compadres estão aqui, a Madais e Antônio, que me ajudam muito aqui. Está aqui o seu Lazinho e a Ana. Eu adoro cozinha, né? Inventar as coisas, criar, né? Eu aprendi, por exemplo, eu tive numa viagem, num congresso uma vez no Espírito Santo, lá em Guarapari, aprendi a fazer muqueca de badejo. Gente, é fantástico, é bom demais. E amanhã vai ter aqui, você está convidado. O seu hobby qual que é, Roberto? Meu hobby. Eu gosto de tanta coisa, né? Acho que tudo que não é trabalho para mim é hobby. Tudo que não é obrigado, tudo que não é, digamos, remunerado, que tem obrigação de cumprir horário, o resto é tudo hobby, né? Passeio, praia, cinema. Você gosta de viajar? Gosto muito de viajar. Estive recentemente agora em Alagoas, não conhecia. Fiquei apaixonado, recomendo a vocês que estão vendo esse vídeo que conheçam uma cidadezinha pequenininha no interior lá de Alagoas, chamada Milagres, São Miguel dos Milagres, tem 7.000 habitantes. É um paraíso, gente. A vida simples, um povo que te recebe com muito amor. Eu adorei esse passeio, quero voltar mais vezes, quero viajar mais agora, porque você sabe, esse tempo todo que eu tive em rádio não tem muita folga. Trabalho de domingo, de segunda a sábado. E eu não tinha como viajar muito. Férias, raramente a gente tirava. Então agora quero aproveitar esse meu tempo livre também para fazer mais esse hobby, curtir esse hobby que é viajar, conhecer lugares e pessoas. Lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Eu quero conhecer o Brasil primeiro. Eu não conheço o Brasil. O Brasil é fantástico, né? Quem está fora do Brasil, as pessoas falam, quero sair do país, né? Porque é corrupção, bandidagem, tal, insegurança, eu quero ir embora. Aí vai, 3 meses depois está louco para voltar. Porque apesar de tudo, apesar das mazelas que tem nesse país, o Brasil ainda é o melhor país do mundo para se viver. Aqui não se fala em guerras, tem essas guerras que você vê no Rio de Janeiro, guerra civil. Aqui não tem terremotos, maremotos, né, tufão, essas coisas todas que tem em outros países. Aqui o povo é humilde, é simples. O Brasil é lindo, né? O litoral norte, por exemplo, que eu fui conhecer agora, o Brasil é fantástico. Então, acho que antes de conhecer qualquer país, eu quero conhecer o meu Brasil. Você tem algum ídolo? Ídolo não.
Ídolo. Meu ídolo é Deus, é Jesus. Mas tem algumas pessoas que foram marcantes na sua vida? Muitas, muitas. Professores, por exemplo, né? Todos os professores. Eu quero deixar aqui deixar aqui na minha história de vida, eu devo aos professores. E todo mundo, você, qualquer pessoa, não pode se esquecer que tudo começou lá com um professor te ensinando, pegando na tua mão para te ensinar. E se você chegou, onde você está agora, você deve ao professor. Então eu lembro de uma professora que eu até não gostava dela, hoje eu sou grato. Eu não gostava nem do nome dela, Ofélia, professora do Senai, professora de matemática. Por isso que eu sou ruim em matemática até hoje, porque eu não gostava das aulas dela. O nome dela é Ofélia, professora lá do Senai de Uberaba. Porque eu era péssimo em matemática, ela me perseguia, ela queria que eu fizesse na lousa, né, as equações e tal, e eu não gostava. Mas essa professora marcou, porque quando eu lembro dela, que eu lembro que eu não gostava, que eu tinha raiva, que eu pagava mico, né, de ir no quadro lá e não fazer direito as coisas, eu acho que foi ela que me ensinou. Me ensinou que a gente tem que ter humildade de aprender e agradecer quem é aquela pessoa que tem, né, a paciência de querer te ensinar. Então, valorizar o professor. E dali para frente, claro, eu conheci muita gente. No trabalho, por exemplo, o Bueri Neto, não posso esquecer nunca do Bueri. O Bueri abriu as portas de São José para mim. Agradeço muito. Ele está lá no céu e olhando por nós aqui. Pergunta difícil, rapaz. Se você tivesse que fazer a opção de morar em outra cidade, qual que você escolheria? Morar em outra cidade. Aí eu acho que ia morar lá em Milagres. Se eu pudesse, ia morar lá em Milagres, lá no interior de Alagoas. Gostei demais do lugar e do povo de lá. Pô, e hoje com o microfone pendurado, por enquanto, né? Tá Roberto pendurado. Barbosa faz o quê? Hoje eu cuido aqui da minha roça. Aliás, a piscina está imunda e eu estou preparando para fazer a limpeza. A gente trabalha aqui cuidando do salão, a gente faz um trabalho aqui de eventos, né? Eventos tipo casamento, aniversário. Aproveito e convido vocês, quem quiser fazer uma festa, uma confraternização, aniversário, casamento, o Sítio Buriti está aqui às ordens. Fica onde o Sítio Buriti? Fica na Estrada Rio Comprido, 1247 em Jacareí. O telefone é 99702-4459. É o WhatsApp também. E pegando essa estrada enquanto o Roberto Barbosa. Isso, estou aqui sempre. Para fechar, Barbosa, uma grande saudade. Minha mãe, né? Saudade. As pessoas que passam pela tua vida e que se vão, né? Minha mãe é uma delas. Maria José do Clube do Amigo é outra, que eu não posso esquecer nunca. Foi muito importante para mim em São José dos Campos. Foi um alicerce, né? Um porto seguro para mim em São José foi a Maria José. Então não posso esquecer dessas duas pessoas nunca. Hoje estamos na Câmara Municipal de São José dos Campos e um evento de grande porte acontecendo no plenário Mário Shows, com muita gente chegando. E quem é que eu encontro aqui? Um ícone do rádio, também da política, já foi o vereador mais votado dessa cidade e uma pessoa a quem eu tenho que reverenciar sempre. Roberto Barbosa, prazer em vê-lo. Você enche mais a minha bola, rapaz. Você é suspeito de falar isso. A gente é amigo há 40 anos. Pois é, rapaz, estamos aqui na Câmara depois de muito tempo, né? É bom de vez em quando voltar aqui à casa, ver como é que tá. Hoje uma festa bonita na cidade, né? Filiação no PSL, um número enorme de pessoas. O PSL realmente veio com tudo no Brasil todo e não podia faltar em São José também, né? Essa legenda para a renovação da Câmara, dos nomes. Já assinou a ficha? Sangue novo. Já assinou? Eu falei sangue novo, eu sou sangue Já sou assinou. sangue velho. Não assinei ainda não. Mas, Barbosa, você volta para a política? Olha, a gente não pode falar nunca, né, Ferreira, que dessa água você não vai beber, né? Claro que eu não tenho esse plano, não faz parte dos meus projetos de vida, mas a gente está vivo, está aí, está trabalhando, a gente
tem uma certa experiência pelo fato de já termos sido vereador por 16 anos. Então a gente, como munícipe, como cidadão, né, tem que estar pronto para a guerra. Eu sou um soldado do capitão. Quem sabe, não sei. O futuro dirá. Te espero na rádio? Vamos sim, qualquer dia nós vamos lá. Esse qualquer dia ou uma hora, a gente vê. Te espero na rádio. Tá bom, vamos sim, qualquer dia vamos lá. Quero seu compromisso para ir lá, porque você sabe que eu faço questão de sempre aprender um pouquinho mais. Obrigado, Ferreira. Você é meu irmão. Obrigado a todos vocês. Prestigiem esse rapaz que ele é gente boa, merece. Obrigado. É isso mesmo, gente. Hoje eu vim até o sítio Buriti conversar com meu grande amigo, que muitas pessoas conhecem apenas a voz dele. Gente alegre, gente amiga, gente maravilhosa. Bom dia. É isso mesmo, eu estou falando do meu amigo Roberto Barbosa. Tudo bem, Roberto? Oi, bom te ver, que legal você aqui, que maravilha, bem-vinda. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Estou muito feliz de poder estar aqui nesse lugar maravilhoso, né? Que é o sítio Buriti, né? Que prazer poder estar aqui, viu? Vamos sentar um pouquinho aqui, bater papo. Vamos lá, vamos conversar. Bom ver você, ver o Carlos Alberto, essa família linda. Me faz voltar o tempo, me faz lembrar do Antônio Leite, né? Da Rádio Piratininga. Eu faço uma viagem aqui agora, né? E tem muita história, muita coisa boa para contar, né? Bom, primeiro vamos saber por que como você veio parar aqui, né? Nesse lugar maravilhoso, né? No sítio Buriti. Por que o nome Buriti? Bom, na verdade, eu sempre sonhei um dia voltar para minha terra, voltar para o interior de Minas, de onde eu vim. Que cidade você veio? Ituiutaba, Triângulo Mineiro. Mas a vida te leva para outros caminhos, outros rumos. Então vim, me casei, tive filhos e netos, né? E acabei ficando por aqui. Como não pude voltar para Minas, pensei comigo, vou trazer Minas para cá. Aí eu vim para esse lugar aqui que você está vendo, que é o meu cantinho, né, do céu, o meu paraíso, e transformei aqui no meu pedacinho de terra, como se fosse Minas. Bom, mas você estava falando que você veio de Minas, né? Conta pra gente como foi a sua chegada no rádio, né, em São José dos Campos. Como que foi tudo Eu já isso? era de rádio lá em Minas. Eu comecei ainda muito garoto, eu tinha 15 anos. Aí achava que aquela cidade estava muito pequena para mim. Falei, eu vou embora. Fiz as trouxinhas e me mandei para São Paulo. Só que cheguei em São Paulo, não era bem aquilo. Não é tão fácil assim. E eu tive que me virar de outras formas, fazer outras coisas. Mas aquele sonho, aquela vontade de fazer rádio ficou dentro de mim. Até que nesses meus trabalhos e empregos que eu tive, fui parar em Mogi das Cruzes. E ali eu conheci pessoas do rádio e frequentava a rádio. Até que um dia, o Cacá, Luiz Carlos de Oliveira, que fazia um programa matinal, ia sair de férias. Eles não tinham quem colocar no lugar dele e me ofereceram. Não pensei duas vezes. Abri mão do meu emprego e fui cobrir as férias do Cacá para ficar apenas um mês. Só que o Cacá nunca mais voltou, né, Cacá? Eu continuei, o Cacá teve que voltar para um outro horário, porque eu assumi o lugar dele. E ali fiquei até 78, quando finalmente eu vim para São José. E como você veio parar aqui depois? Aí é uma história. Bueri Neto, que era diretor da Rádio Clube, queria que eu viesse pra cá. Ele já me conhecia, ouviu falar de mim através do Cabo Toledo. Era um policial rodoviário que trabalhava em Jundiapeba, e de lá ele ouviu o programa e comentou com o Bueri, tem um camaradinha lá assim e tal. E o Bueri era sempre um cara que gostava de inovar, de pegar gente nova. E então o Bueri pediu para o Cabo Toledo gravar o meu programa e trazer pra ele. E trouxe, o Bueri gostou e falou, quero esse cara aqui comigo. E me convidou. Falei, vamos embora. Só que antes de sair de casa para vir para a Rádio Clube, o Antônio Leite ficou sabendo que eu vim através de um patrocinador dele, ficou sabendo e já deu um jeito de pedir para ele fazer contato e que eu procurasse pelo Leite, e assim eu vim. O Leite então disse, não, você não vai para a Rádio Clube não, você vai trabalhar comigo na Piratininga. Então você veio direto para Piratininga? Direto para Piratininga, em 1978. Eu estreava na Piratininga. E você ficou por quanto tempo na Piratininga? Olha, foi um entra e sai, Viviane, porque o Bueri não se conformava que eu tivesse ido para Piratininga. E um dia ele me chamou para ir lá conhecer. E eu falei, nossa, esse camarada tem visão, puxa vida, eu queria trabalhar com ele. Aí falei, quer saber? Eu vou. Aí você foi. Aí eu traí. Falei, Leite, já não dá, tô indo pra Rádio Clube. E fui pra Rádio Clube. Não demorou. E meu sogro não brigou?
Nossa, brigou muito. O Leite não gostou. E o que ele fez? Eu fui pra Rádio Clube, ele ficou muito revoltado. Mas pra Clube pagar aquilo que eu queria, que na época a gente era valorizado. O rádio antigamente valorizava os comunicadores. Hoje não valoriza mais. Então naquele tempo o que aconteceu? Eu ganhava um X na Piratininga, a Clube me contratou pagando o dobro. Mas pra isso eu tinha que fazer também a Rádio Clube de Jacareí. Aí um dia o Leite me chama lá pra conversar com ele. Você tá louco? Você tá ganhando mais, mas em compensação você corre risco aí na Dutra todo dia. E vem pra cá que eu cubro o que eles estão pagando lá pra você. E você vai fazer só um programa aqui, só uma rádio. E ficou nesse vai e vem, vai e vem. Aí você voltou? Aí eu voltei pra Piratininga. Eu não gosto de ser chamado de locutor, né, ou radialista. É comunicador. Eu sou da geração, da era, que o comunicador, o radialista, tinha que ser comunicador, né? Falar pras massas, rir, brincar, chorar se fosse é o que você preciso. fazia, né? Você não tem que chorar às vezes, junto? Então eu sempre fui assim, uma pessoa que me envolvi muito, né, com as pessoas. Tipo a Maria José, pra você ter uma ideia. Né? Já que você vai falar do Clube do Amigo, foi graças a Maria José que nós criamos o Clube do Amigo, porque ela era uma pessoa que tinha um problema de saúde, de depressão muito profunda e não saía no portão de casa, mas ligava a rádio, ligava pra mim na rádio. Aí um dia eu fui conhecer a Maria José e eu falei: Maria José, vou dar um serviço pra você então. Ao invés de pedir pro ouvinte ligar pro meu programa, vou pedir pra ligar pra você. E ela topou. Aí eu passei a pedir pros ouvintes ligarem pra ela, não mandarem cartas pra rádio mais, mandassem pra Maria José, ou seja, ela passou a fazer uma espécie de produção do programa. E eu podia, então, através dela, melhorar no que eu estava errando. Então, era um termômetro e aquilo foi crescendo. E surgiu, então, o Clube do Amigo, para unir essas pessoas que conheciam pelo rádio. As pessoas se conheciam pelo rádio, sabiam o nome. Tinha até uma relação forte de amizade, mas sem conhecer. Eu falei, quer saber? Eu vou unir essas pessoas. E comecei a fazer o encontro dessas pessoas. Todo domingo, 8 horas da manhã, saía o ônibus daqui, de São José e um de Jacareí. E as pessoas, então, se encontravam num sítio. Todo domingo a gente se encontrava. E virava festa. Era lindo. Um domingo espetacular que a gente passava juntos. E foi assim que nós criamos o Clube do Amigo, um grupo fechado, que depois acabou se abrindo e acabou me levando pra política. Foi depois disso que eu acabei virando vereador, em 1988. Aí depois veio a segunda, a terceira, a quarta. Em 2004, acabou. Quando você se tornou vereador, você parou com o rádio? Pararam comigo. Pararam, né? Como que foi essa história? Então, eu perdi a eleição e perdi a Maria José. Maria José foi pro hospital e não voltou mais. E eu fiquei muito abatido com aquilo, né? E em seguida a rádio me manda embora. Por quê? Criaram esse novo conceito de que rádio tem que ser dessa forma que se faz hoje. O seu estilo, né? O perfil que você tem não serve mais pra nós. Imagina, Viviane, perco a eleição, perco a Maria José e perco o emprego. Tudo de uma vez. Bateu uma depressão terrível, aí eu me isolei, me fechei e vim pra cá. E aqui permaneci até hoje. Tive uma reaçãozinha de sair, né? Me chamaram pra ir pra Rádio Cidade, com a promessa de que seria uma rádio comercial, que íamos resgatar os bons tempos da Rádio Clube, só que durou pouco tempo. E tem algum fato marcante que você se recorda? Tem coisa emocionante e tem mico também, né? Micos emocionantes, tem tudo. Coisa emocionante. A gente quer saber tudo. Mico, o Carlos Alberto me fez lembrar de um, né? Só que eu lembrei de outro pior do que aquele que ele me lembrou. Me lembro que na Rádio Platina, 1969, primeira vez que eu entro no estúdio de rádio para fazer um programa, me vem a lista de música, tá? A primeira música do programa, Bee Gees. Tomorrow, Tomorrow. O que eu falei? Bejéis, tomorrow, tomorrow. Olha o mico. Não, mas era legal, sabe? Porque a rádio do interior, Rádio Platina, Tuiutaba. Ali ninguém sabia inglês também, eu não sei até hoje. Passou. Mas as pessoas se divertiam. Muita gente pensava que eu fazia de propósito. Entendi. Eu não sabia mesmo. Roberto, e se as pessoas quiserem alugar aqui, você aluga também, né? Sim, alugamos para eventos. As pessoas podem fazer contato conosco também pelo e-mail rb.barbosa@hotmail.com ou pelo telefone 99702-4459. Nós temos aqui piscina, campo de futebol, o salão, área verde. São mais de 100 mil metros de área verde. Nós temos tanque de peixe ornamental. Nós temos aqui uma mata para fazer trilha. Venha passar aqui um dia conosco na roça. Roberto, só tenho que agradecer a você. Obrigada por nos receber aqui nesse lugar maravilhoso que é o seu sítio, né? O sítio Buriti. Obrigada por tirar esse tempo, né? De receber a gente aqui. Com esse carinho todo. Eu que te agradeço, Viviane, a você, o Carlos Alberto, né, a toda a sua equipe. Obrigada. Agradeço porque você me deu a oportunidade de viajar no tempo, né, contar histórias, me divertir um pouco. Fico muito feliz e grato a você. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e agora vamos a um rápido intervalo e já já estou de volta.